Muito bem. Então, no nosso curso sobre a crise atual na Igreja, nós vamos falar hoje sobre as diferenças entre a missa nova, ou missa do Papa Paulo VI, e a missa tridentina, né? Se a gente pergunta às pessoas, aqueles que conhecem ou que conheceram a missa tridentina, né, muitos vão dizer a diferença entre uma e outra é que a missa antiga, né, era em latim, a missa atualmente na língua vernácula, em português, ou então a missa antiga era de costas para o povo, a missa de hoje o celebrante está de frente para o povo, para os fiéis. Mas é só isso? Não. A diferença entre uma e outra é muito mais importante, é muito mais profunda a diferença entre as duas missas. Então vamos começar. Mas, em primeiro lugar, vamos falar o que é a missa. Porque muitos católicos, infelizmente, não sabem o que é a Santa Missa. Sabe que tem que ir na missa todos os domingos, né? Mas o que é a missa em si, se a gente pergunta para as pessoas, elas não vão saber dizer. Então vamos falar um pouquinho sobre a missa. E eu vou começar pegando do Catecismo de São Pio X, né? A Santa Missa é o principal ato de culto da religião católica, né? E o mesmo Catecismo nos dá. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. Então, a missa é um sacrifício. Vamos começar por aí. O que é sacrifício? Qual a necessidade de se oferecer sacrifícios a Deus? Então, diz o Catecismo, o sacrifício, em geral, consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de alguma maneira para reconhecer o supremo domínio que Ele tem sobre nós e sobre todas as coisas. Então isso é importante, né? Nós perdemos muito essa noção. Deus é o nosso Criador, né? Hoje em dia, impressionante, perderam essa noção, né? Existe um Criador, esse mundo não apareceu sozinho. Por exemplo, essa mesa aqui, ó, de onde eu estou falando, ela não apareceu sozinha. Alguém colocou essa mesa aqui, né? Isso é uma verdade, é uma constatação. Agora abra uma janela, né? Olha para fora, né? Tem o sol, a lua, as estrelas, o céu, toda a terra. Tudo isso apareceu sozinho? É lógico que não. Alguém fez todas essas coisas, né? E esse alguém nós chamamos Deus, né? Então Deus é o nosso Criador. Deus criou o mundo a partir do nada. E Ele é o nosso Senhor, né? Por isso, né? Então, o destinatário do sacrifício é necessariamente Deus. Pode ser o Deus verdadeiro ou então um Deus falso, né? Os demônios, por exemplo, tem gente que cultua o demônio, que oferece sacrifício para os demônios. Então, o sacrifício é oferecido sempre à divindade, não é? Por quê? Porque o sacrifício é, por sua natureza, um ato de adoração, não é? É a oblação de algo exterior como testemunho da nossa submissão a Deus. Muito bem. Então, Deus é o meu Criador, Deus é o meu Senhor. Em testemunho, esse reconhecimento que eu tenho que Deus é o meu Criador, eu ofereço sacrifícios a Ele. E além da adoração, o sacrifício tem também outras 3 funções. Eu posso oferecer sacrifício de adoração, ou a sacrifício de ação de graça, agradecendo os bens que eu recebi. Posso oferecer sacrifícios de petição, né? Eu quero pedir alguma coisa. E também
sacrifício de expiação. Trata-se de implorar o perdão divino e oferecer vítimas para reparar as faltas cometidas. Todos nós somos pecadores, todos nós ofendemos a Deus. É preciso pedir perdão, expiar de alguma maneira essas faltas que nós cometemos contra Deus. Então, esses sacrifícios tinham a finalidade de tornar Deus favorável e propício aos homens, de modo a escutar as nossas súplicas, né? Então, por isso que são chamados também sacrifícios de propiciação. Quem oferece a Deus os sacrifícios, né? Todos os povos, isso desde a antiguidade, sempre escolheram pessoas, né, que serviriam de intermediários entre Deus e eles, né, entre Deus e os homens, né? E normalmente os sacerdotes, eles assumiam essa função, né? Normalmente um sacerdote é consagrado, né, durante uma cerimônia ritual particular. Então o sacerdote é um representante de Deus, um representante dos homens perante Deus, e é também um representante de Deus perante os homens, né? Daí a importância dos sacerdotes. Isso desde do início do mundo, né, desde a criação do mundo, sempre houve os sacerdotes, né, pessoas que eram intermediárias entre Deus e os homens. Muito bem. Então, como eu disse, o sacrifício consiste numa oblação cruenta, com derramamento de sangue, ou incruenta, né, sem derramamento de sangue, que é um sinal do sacrifício interior espiritual com que a alma oferece a si mesma a Deus, né? E a oblação, essa vítima oferecida, inclui a destruição dela, para demonstrar o domínio soberano de Deus sobre a criação. Por que tudo isso? Veja bem, porque o homem é corpo e alma, não é? Matéria e espírito. Então, a maneira que o homem tem de demonstrar aquilo que passa no seu interior é através de obras, sinais sensíveis, né? Então, quando ele faz um sacrifício, ele está demonstrando aquilo que ele sente, né? Então, eu ofendi a Deus, eu quero demonstrar por esse sacrifício, né, que eu estou arrependido do que eu fiz, que eu quero reparar a falta cometida, né? Mas alguém pode se perguntar, mas há realmente necessidade de se fazer sacrifício? Será que precisa isso mesmo? Sim. Que hoje em dia as pessoas perderam essa noção que nós temos de pedir reparação das faltas cometidas. Nós devemos evitar os dois extremos, né? Por exemplo, houve o jansenismo. O jansenismo foi uma heresia que apareceu na França no início do século XVII, né? E foi até o final do século XIX, né? Então, por mais de 3 séculos, essa heresia perdurou, principalmente na França, mas ela se espalhou também por outras partes. E considerava Deus somente como um Senhor temível, né, do qual não podíamos nos aproximar. Só se via em Deus a justiça divina. Deus castiga. A única coisa que nós víamos em Deus. Por que eu não posso cometer tal pecado? Porque Deus castiga. Então tem que tomar cuidado, porque Deus castiga, né? Muito bem, passou essa heresia, né? E agora, começou isso no século XX e perdura até agora, a visão que nós temos de Deus é o oposto. Deus é amor, Deus é bondade. Tudo bem, Deus é bondade infinita, sim, mas não é só isso, não é? Podemos ofender a Deus, não tem problema, porque Deus é amor, Deus perdoa tudo. O pecado não atinge a Deus, né? São 2 erros, não é? O correto é dizer que Deus é ao mesmo tempo bondade infinita e justiça infinita. Ele está sempre pronto para perdoar os nossos pecados, mas espera e deseja, né, que o pecador, né,
venha com humildade e confiança pedir-lhe perdão. Né? Então, é o equilíbrio. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Para não ver somente a justiça de Deus e desesperar do perdão, nem cair no extremo oposto, que só considerar a bondade de Deus e ofendê-lo sem nenhum escrúpulo. Né? Muito bem. Daí a necessidade de se fazer sacrifícios. Né? Antigamente, geralmente eram apresentadas oblações cruentas, com derramamento de sangue. Né? No caso dos sacrifícios de expiação e propiação. Por quê? Porque o pecado do homem merece a morte, merece a ira divina. A gente não se dá conta disso, porque nós estamos ofendendo a majestade infinita de Deus. Deus é infinito em sabedoria, Deus é infinito em bondade, Deus é infinito em poder, Deus é infinito em majestade. Então, quando a gente peca, a gente ofende a esse Deus. E, por assim dizer, nós merecemos com isso um castigo infinito, porque nós ofendemos a majestade infinita de Deus. Então, a imolação do animal substitui a morte que o pecador merece. Não é? Quando o pecador peca, ofende a Deus, ele merece um castigo, ele merece a morte. Mas então, ele coloca nessa vítima, nesse animal, como que representando o seu pecado e se expia oferecendo essa vítima a Deus. É uma maneira de demonstrar exteriormente aquilo que se passa no nosso interior. Não é? Então, assim, o homem reconhece a gravidade da sua culpa e o seu desejo de repará-la. Então, por isso que Deus, na antiga lei, os sacrifícios com derramamento de sangue, que eram uma figura do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, reparavam essa cólera divina. Muito bem. Então, essa longa digressão que eu fiz sobre o sacrifício é para explicar a definição de missa. Então, eu vou repeti-la. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. Muito bem. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, encarnou-se, sofreu a paixão e morreu. Em morte de cruz, para expiar os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, e reparar a majestade divina ultrajada por esses mesmos pecados. Como eu já disse, o pecado é uma grave ofensa feita a Deus, a majestade infinita de Deus, nosso Criador e Senhor. Para reparar essa justiça divina, era preciso que essa vítima, que quando eu peco, por assim dizer, esse pecado, de certa forma, tem uma gravidade infinita em função daquele que eu ofendi, que é Deus, infinito em majestade. Então, para reparar essa justiça ultrajada, era preciso que a vítima oferecida tivesse um valor infinito. Pois o pecado ofende a Deus de uma majestade infinita. Muito bem. Por isso que nosso Senhor se encarnou. Nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou por quê? Porque enquanto homem, nosso Senhor tem duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Então, enquanto homem, nosso Senhor pôde se oferecer como vítima. Ele pôde sofrer, ele pôde morrer. Como Deus, nosso Senhor não pode sofrer, não morre. E enquanto Deus, ele pôde dar a esse seu sofrimento um valor infinito. Então, o sofrimento e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foi um sacrifício, foi um sofrimento de valor infinito. Então, assim, ele pôde reparar a justiça de Deus que foi ofendida por todos os pecados do mundo. Nosso Senhor assumiu sobre si os pecados de toda a humanidade, e morrendo na cruz, reparou essa justiça divina ofendida. Então,
O que é missa? Né? Missa é a perpetuação, é a renovação do sacrifício da cruz. Então chegamos finalmente a saber o que é a missa. Né? É a renovação do sacrifício da cruz. Né? Quando o padre celebra a missa, nosso Senhor Jesus Cristo morre sobre o altar. É a mesma morte. Nosso Senhor Jesus Cristo morre novamente? Não. É a mesma morte. Né? É a mesma morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz se perpetua no altar. Então, por isso, uma pessoa que assiste à missa, ela pode dizer: eu assisti à morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por isso que eu disse que a morte é a perpetuação do sacrifício da cruz. Né? Muito bem, então voltemos ao catecismo agora, né? O catecismo de São Pio X. É o sacrifício da missa o mesmo que o da cruz? Sim, o sacrifício da missa é substancialmente o mesmo que o da cruz. Porque o mesmo Jesus que se ofereceu sobre a cruz é que se oferece pelas mãos dos sacerdotes, seus ministros, sobre os nossos altares. Mas quanto ao modo como ele é oferecido, o sacrifício da missa difere do sacrifício da cruz, né? Conservando, todavia, a relação mais íntima e essencial com ele. Né? Que diferença, pois, e que relação há entre o sacrifício da missa e o da cruz? Então, Jesus Cristo sobre a cruz se ofereceu derramando seu sangue e merecendo para nós. Ao passo que na missa, nosso Senhor Jesus Cristo morre de uma maneira incruenta, sem derramamento de sangue e aplicando, né, para nós os méritos da sua paixão e morte na cruz. Né? Aplica os frutos de sua paixão e morte na cruz. E outra relação do sacrifício da missa com o da cruz, tudo isso é catecismo, né? Catecismo de São Pio X. É que o sacrifício da missa representa de modo sensível o derramamento de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Por quê? Porque em virtude das palavras da consagração, quando o padre diz: isto é meu corpo, não é o corpo do padre, é o corpo de nosso Senhor. Isto é meu sangue, não é? Sacramentalmente, não é? A gente mostra nosso Senhor Jesus Cristo tendo o seu corpo e o seu sangue separados. Então, nós mostramos uma morte mística de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, porque em virtude das palavras da consagração, só o corpo de nosso Senhor se torna presente debaixo das espécies de pão. E só o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo se torna presente debaixo das espécies de vinho. Entretanto, pela concomitância natural, né, onde está o corpo, está o sangue. Onde está o sangue, está o corpo. Está também a alma e a divindade de nosso Senhor. Não é? É união hipostática, concomitância natural das espécies e união hipostática. Onde está um, está todos os outros inteiros. Né? Onde está o corpo, está também o sangue, a alma e a divindade. Onde está o sangue, está também o corpo, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, para que fins se oferece o santo sacrifício da missa? Oferece o sacrifício da missa com 4 fins. Né? Primeiro, em sinal de adoração. Né? A gente adora a Deus, né, na Santa Missa, e para esse fim, a missa, né, é um ato, é um sacrifício latrêutico. Também nós podemos oferecer a missa em ação de graças. Né? E nesse ponto, a missa é um ato, é um culto, né, eucarístico, um culto eucarístico que oferecemos a Deus. Podemos oferecer a missa também em expiação das nossas faltas e pedindo, sufragando as almas do purgatório. Para esse fim, nós dizemos que o sacrifício da missa ele é um culto propiciatório, né? Tornar propício, né,
os nossos pecados, né, aplacar a cólera divina que nós devemos por nossos pecados. E, finalmente, para alcançar todas as graças que nos são necessárias. E, para isso, nós dizemos que o santo sacrifício da missa, não é impetratório. Não é? Nós pedimos graças que nos são necessárias. Quem oferece o santo sacrifício da missa? Bom, em primeiro lugar, o primeiro e principal oferente do sacrifício da missa é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E o sacerdote é o ministro que, em nome de Jesus, oferece esse sacrifício ao Pai Eterno. Não é? Por assim dizer, o sacerdote empresta a nosso Senhor Jesus Cristo a sua voz, as suas mãos. Então, o sacrifício é nosso Senhor Jesus Cristo, o principal sacerdote, principal oferente, que se serve do sacerdote, que está celebrando a missa. Quem instituiu o sacrifício da missa? Foi nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, que instituiu a Santa Missa na última ceia, na véspera da sua paixão e morte. E quando Ele instituiu o sacramento da Eucaristia e disse que fosse feito em memória da sua paixão. Então, na última ceia, nosso Senhor instituindo o sacramento da Eucaristia, ali Ele realizou também, pela primeira vez, o santo sacrifício da missa. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre liturgia, porque a missa tem uma função litúrgica. Então, o que é liturgia? É o conjunto de ritos prescritos pela Igreja para o exercício do culto público. A liturgia da missa é o conjunto de cerimônias e de preces que acompanham a missa. É o mesmo que rito da missa. Então, são cerimônias, são preces. E isso é importante porque a liturgia é uma expressão externa da nossa fé. Então, como eu disse, o homem é corpo e alma, então é preciso exteriorizar aquilo que nós temos dentro de nós, as nossas ideias, os nossos conceitos, a nossa fé. Vou dar um exemplo. Quando a gente entra numa igreja, normalmente, hoje em dia, infelizmente, isso não se faz mais. Quando a gente entra numa igreja, nosso Senhor Jesus Cristo está lá no sacrário. Se eu creio que nosso Senhor Jesus Cristo está no sacrário, eu demonstro a minha fé na presença real de Jesus fazendo a genuflexão. Então, eu demonstro por um gesto exterior aquilo que se passa na minha alma. Eu creio que nosso Senhor Jesus Cristo está aqui na igreja, está na hóstia consagrada. Então, eu faço a genuflexão, meu Senhor e meu Deus. Eu creio na presença de nosso Senhor. Então, é um ato litúrgico isso. Então, assim, eu exteriorizo a minha fé. O Papa São Celestino I, isso lá no século V, ele enunciou um princípio que ficou consagrado, que se usa até hoje. Lex orandi, lex credendi. A lei de orar é ditada pela lei da fé. Então, isso significa que a liturgia, lex orandi, porque a liturgia é uma maneira de eu mostrar a minha fé, é uma oração, é estabelecida, é ditada pela fé. Lex orandi, lex credenti. Então, eu manifesto a minha fé por preces, por cerimônias. E por ser a liturgia a expressão externa da fé, ela indica qual seja a fé que a Igreja professava e professa. Então, desde o século I, então, como eu disse, nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, ele, instituindo o sacramento da Eucaristia, celebrou a primeira missa nos seus elementos essenciais. E desde o século I, ainda os apóstolos e os sucessores, seus sucessores imediatos, as palavras e gestos de Nosso Senhor lá nessa última ceia foram sendo enriquecidas, com novas orações e cerimônias, sempre fiéis aos ritos essenciais que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Então a missa foi sendo enriquecida. Aquilo que Nosso Senhor fez
na última ceia, foi sendo aos poucos enriquecido, né? No século IV, havia 4 principais ritos litúrgicos, né? O de Antioquia, o de Alexandria, o rito galicano e o rito latino ou romano, né? Mas, a partir do século V, foi, porém, se cristalizando a unificação dos ritos conforme o modelo romano ou latino. Aquele foi se tornando o modelo, né, para as igrejas do Ocidente. As igrejas orientais, elas seguem outros ritos, o resto segue o rito oriental, né? Muito bem, e desde essa época teve alguns acréscimos, mas não mudou muito, até o tempo do Papa São Pio V, né, no século XVI, que, vendo que estava tendo algumas deformações por causa da heresia protestante, né, que começou em 1517, estava acontecendo algumas mudanças litúrgicas, alguma coisa preocupante. Então o Papa, né, porta-voz do Concílio de Trento, né, codificou a missa, por isso que dizem missa de São Pio V, que na verdade não é dele. Ele codificou, quer dizer, ele purificou a missa, né, de rito romano, né, que sofrera alguns desvios, ele purificou, né, fazendo um estudo e determinou, a partir de agora, a missa será essa, né, não vamos mudar mais, né. Houve algumas reformas, sim, depois de São Pio V. Houve algumas reformas, mas todas elas acidentais, nada que mudasse a essência daquilo que São Pio V havia determinado, né? Então, houve reformas depois de São Pio V? Sim, houve, mas em todas as coisas pequenas, acidentais. Mas São Pio X mesmo fez algumas mudanças, né? Às vezes suprimindo uma oitava ou colocando credo em uma missa, coisas pequenas, nada de relevante. Isso até a missa de Paulo VI, né? João XXIII fez alguma outra mudança, muito pouco. Ele colocou no cânon da missa, né, o nome de São José, né? Só isso, praticamente, né? Não mudou nada. Mas com o Papa Paulo VI, aí a partir daí, né, vieram muitas mudanças. Muito bem. Agora, por que eu estou falando de liturgia? Porque é importante notar que no decurso dos séculos, os hereges procuraram difundir os seus erros através da liturgia da missa, pois eles compreenderam que a melhor maneira de modificar a fé é mudar a liturgia. Lex orandi, lex credendi, né? Eu falei isso há pouco, né? Então, a liturgia, quer dizer, a lei de orar, decorre da lei de crer. Então, se a gente muda, né, a lei de orar, se a gente muda a liturgia, né, da missa, se a gente muda as cerimônias, aos poucos nós podemos mudar também a fé das pessoas sem que elas se deem conta, né? Principalmente a gente simples, né? Sem se dar conta, né? Foi isso que ele fez, né, na Alemanha, foi isso que Cranmer fez na Inglaterra, né, na Reforma Anglicana. Eles mudaram a liturgia e aos poucos foram mudando, né, a fé das pessoas. Então, voltando ao exemplo que eu dei mais acima, né, a respeito de fazer uma genuflexão quando entramos na igreja, né? Nosso Senhor Jesus Cristo está presente na hóstia consagrada, então faço uma genuflexão. Não precisa mais fazer genuflexão quando a gente entra na igreja, né? Vamos suprimir isso. Muito bem. Então, toda vez que eu entro na igreja, Nosso Senhor está ali no tabernáculo, mas não preciso mais fazer genuflexão. Com o tempo, depois de anos entrando na igreja sem fazer genuflexão, sem saudar Nosso Senhor no tabernáculo, eu vou ter a tentação, vou me perguntar, será que Jesus realmente está presente ali na hóstia consagrada? Será que ele realmente está no tabernáculo? Estão vendo? Assim, mudando a liturgia, mudando a oração,
Eu posso tocar, eu posso mudar a fé das pessoas, né, sem que elas se deem conta. Né? Isso não é de uma hora para outra, é lógico, isso é com o correr dos anos. A gente pode ficar em dúvida, né? Será que Jesus Cristo está realmente aqui nessa igreja, na hóstia consagrada? Né? Muito bem. Eu falei dos protestantes, né, da falsa reforma de Lutero, né, em 1517. Quais foram os principais erros protestantes a respeito da missa? Né? 4, principalmente. Né? Negação do caráter sacrificial propiciatório da missa. Depois eu vou explicar, né, tudo isso. Negação também do caráter do sacerdócio hierárquico do padre. Negação da transubstanciação e negação da presença real de Nosso Senhor na hóstia consagrada. Então, esses são os quatro principais erros protestantes, não é, que Lutero, né, negou, principalmente a respeito da Santa Missa. Né? A missa passou a ser, para os protestantes, uma mera comemoração da ceia. É uma lembrança da ceia. Né? E, nesse sentido, eles revolucionaram toda a liturgia da missa. Né? O que é a missa para nós? Né? É a renovação do sacrifício da cruz. Para Lutero, não. A missa é só uma lembrança da última ceia, né? uma comemoração da última ceia. Mas por que eu estou falando dos protestantes? Né? Por que eu citei aqui os protestantes? Né? É porque a missa nova, né, ela foi feita também por uma colaboração de 6 pastores protestantes. Depois, nós vamos ver uma foto, né, mostrando Paulo VI com esses pastores protestantes. Né? Então, eles participaram também, eles deram as suas opiniões, né, na reforma litúrgica que aconteceu, né, após o Concílio Vaticano II, e deram também, né, os seus pareceres a respeito da confecção da missa nova. Né? Por isso, a missa nova atenua. Né? A missa tridentina, ao contrário, acentua os principais dogmas incluídos na Santa Missa. Então, sacrifício propiciatório, transubstanciação, presença real e sacerdócio hierárquico, né, do padre. Né? E, além disso, a missa nova foi também impregnada do concílio, das ideias, né, do Concílio Vaticano II, né, isto é, de um espírito ecumênico, de aceitação de todas as religiões, né, e de adaptação ao mundo moderno. Bom, então, essa é a nossa primeira aula, né? Eu tentei mostrar, então, o que é sacrifício, né? O que é missa, e, assim, vamos entrar, a partir de agora, vendo as diferenças, né, entre a missa nova e a missa tridentina. Né? Isso será na nossa próxima aula. Então, até lá. E só a título de exemplo, né? Durante o cânon da missa tridentina, o cânon é a parte principal da missa. Né? Nele, dentro do cânon, vai se realizar a consagração. Na missa tridentina, o padre traça 26 vezes o sinal da cruz, né, sobre as espécies de pão e de vinho ainda antes da consagração e depois da consagração também. 26 vezes, tudo para lembrar o sacrifício da cruz. Na missa nova, na prece eucarística, né, que corresponde ao cânon, né, da missa tridentina, o padre só traz o sinal da cruz uma vez. Né? Durante toda a missa, o padre não traça mais do que 3 vezes o sinal da cruz. Né? É importante, por que foi instituído que o padre, durante a missa, traçasse tantas vezes o sinal da cruz? É para que ele constantemente lembrasse que ele está oferecendo um sacrifício, e tem correlação com o sacrifício da cruz. Né? Então, tudo isso, né, todas essas omissões, elas contribuem para enfraquecer a minha fé, né, que eu
eu estou diante do sacrifício da cruz.